Vitória da Advocacia Cearense. CCJ do Senado aprova PEC 61. Subseção da OAB de Itapipoca tem novo corpo de diretores. Na Semana do Consumidor, nós recebemos o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, Reginardo Rolim. Ministério Público do Ceará cedia a 16ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores. Sobre o papel desempenhado pela ouvidoria do Ministério Público, a gente conversa com o Procurador de Justiça, José Valdo Silva. Confira também as vantagens do programa que vai modernizar a sua advocacia, o PROMAD. Tem também as dicas do OAB Prev Ceará, onde você define quanto quer contribuir por mês. No quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado. O programa traz ainda dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar informado sobre tudo o que é destaque no Judiciário Brasileiro e na Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Nós começamos o programa de hoje com a festa da posse dos novos diretores da OAB Subseção da Região Metropolitana. A solenidade aconteceu no Teatro Municipal de Maracanaú. A subseção será presidida pelo advogado Rafael Pessoa Mota. Advogados dos municípios que formam a região metropolitana de Fortaleza contam com novos diretores na OAB Subseção Região Metropolitana. A posse da diretoria aconteceu no Teatro Municipal de Maracanaú, com a presença de magistrados, políticos, conselheiros e juízes. O novo presidente, Rafael Pessoa Mota, apresentou ao programa OAB na TV alguns desafios da nova gestão, dentre eles, intensificar a defesa das prerrogativas dos profissionais do direito em atuação. E nós vamos lutar para ter a nossa entidade ter representatividade em defesa do prerrogativo do advogado, que no ensejo, certo, também defenderá o cidadão. Então foram criadas as subseções para aproximar a OAB do advogado. Certo? Um dos empossados para a gestão 2013 e 2015 foi o advogado Teodorico Guimarães Neto, que assume a Secretaria-Geral da subseção. A subseccional está para isso, para ser mais um braço forte da OAB, para que os operadores fiquem também fortes. Não basta só uma OAB forte, também advogados fortes. O presidente da Ordem no Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, fala da importância das subseções, que no caso da região metropolitana beneficiam 14 cidades, dentre elas Caucaia, Maranguape e Guaiúba. A ideia é descentralizar o poder. Antigamente a OAB tinha somente 9 subseccionais. Nós fazemos crescer a ordem, levando as subseccionais próximas dos advogados, e a região metropolitana é esse entendimento, é esse passo de democratização e de aproximação com a advocacia. São 14 cidades da região metropolitana. Nosso projeto é construir uma sede própria para a região metropolitana. Os advogados já participaram desse processo, votando na diretoria da subseccional, então é uma grande oportunidade de aproximação, de aprimoramento do exercício da liderança na Ordem dos Advogados do Brasil. A subseção da OAB de Itapipoca tem novo corpo de diretores. A posse aconteceu na sede do município no último dia 9 de março. Os advogados de Itapipoca e região participaram da solenidade de posse da nova diretoria da subseção da OAB. Políticos, empresários e convidados acompanharam o evento na sede da Câmara de Dirigentes Logistas, onde o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, ratificou no cargo o presidente da subseção, Eurian Teixeira Assunção. Durante o discurso, Eurian enfatizou, entre outros pontos, a defesa de uma melhor capacitação para os advogados de Itapipoca por meio de cursos telepresenciais, que serão oferecidos pela Fundação Escola Superior de Advocacia. E vamos agora ao quadro A Palavra do Presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, continuamos a nossa campanha em defesa e pela aprovação da PEC 61/2012. PEC apresentada pelo senador Eunício Oliveira no Senado Federal, conta com a assinatura de mais de 2 dezenas de senadores,
será submetida dentro Impor na CCJ, e é importante que cada advogado do nosso Estado apoie a PEC, conscientize a população da importância de um Tribunal Regional Federal para o Estado do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. A sede do tribunal, conforme foi proposto pelo senador Eunício, será em Fortaleza. Isso aproxima a Justiça Federal do cidadão, permite que os julgados de segunda instância venham de forma mais célere e cumpre a determinação constitucional de acesso à justiça. Junte-se a nós pelas redes sociais, através da imprensa, através da divulgação no dia a dia, dessa grande campanha em favor da PEC 61, da vinda do Tribunal Regional Federal para o Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Foi iniciada na última segunda-feira, dia 11, uma intensa programação em comemoração à Semana do Consumidor. O evento, que é realizado por diversas entidades que promovem a defesa do consumidor no estado do Ceará, se estenderá até a sexta-feira, dia 15. Para falar sobre a importância desta semana, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, Dr. Reginaldo Rolim. Dr. Reginaldo, é um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Prazer é todo meu, agradeço o convite, Evelde. Gostaria inicialmente que o senhor falasse para os nossos telespectadores sobre a importância desta Semana de Defesa do Consumidor. Bom, na verdade, esse momento é um momento em que, muito mais do que combater práticas abusivas, as instituições, as entidades que promovem a defesa do consumidor se unem para fazer um balanço, para comemorar, claro, vitórias, para debater propostas para o futuro, enfim, para se aproximar também da própria comunidade e saber os anseios da sociedade com relação à própria defesa do consumidor. Você poderia falar um pouco sobre a programação específica dessa Perfeitamente, semana? claro. Na verdade, nós teremos uma semana inteira de eventos, iniciados desde segunda-feira, dia 11, até a próxima sexta, dia 15. Houve já um momento acadêmico, que foi o evento da segunda-feira, onde, através de 2 palestras, debateu-se temas ligados à lei da Copa e especificamente ao consumidor, aos direitos do consumidor turista. Esse que, inclusive, é o tema central de toda a semana, né? Haverão diversos eventos pulverizados na cidade e na região metropolitana. Haverá atendimento dos PROCONs itinerantes em determinados bairros e shopping centers, locais de grande movimentação. Mas na nossa próxima quinta-feira teremos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará uma audiência pública para debater justamente o tema Lei da Copa. Dentro desse mesmo evento, a gente tradicionalmente também busca homenagear pessoas, celebridades, autoridades que se destacaram, que realizaram trabalhos em prol da defesa do consumidor, né? Justamente nessa quinta-feira haverá a homenagem dessas celebridades, são juristas, parlamentares, em especial, dentro do nosso universo OAB, nós iremos homenagear um ex-presidente, Dr. Silvio Braz, vai receber a homenagem pelos serviços de relevância em função da defesa do consumidor. E, por final, a gente encerra nossas atividades na sexta-feira, no tradicional evento da Praça do Ferreira, um local onde a gente vai se aproxima da comunidade. É um dia de atendimento ao público. Exatamente. No que diz respeito à Lei Geral da Copa, essa lei ela traz dispositivos específicos relacionados à proteção do consumidor? Olha, o fato interessante é que essa lei ela realmente maltratou um pouco nós juristas de uma forma em geral. Porque, na verdade, é uma lei especial, temporária, a eficácia dela vai estar limitada a esse período de Copa do Mundo, é claro, mas ela veio a violar alguns direitos que nós já tínhamos consagrados, como, por exemplo, a proibição de venda de bebidas alcoólicas nos estádios, né? Enfim, houve uma inversão de certos valores no afã de atender à exigência da organização. É claro que a gente também não pode negar, o Brasil não foi convidado para sediar a Copa do Mundo, o Brasil se disponibilizou, então há que encontrar um meio termo, há que se atender a exigências contratuais, claro, mas nós não podemos perder de vista a soberania nacional, sempre, princípios constitucionais, etc. Mas eu acho que muito mais do que discutir propriamente essa lei da Copa, a gente hoje tem uma questão mais ampla ligada a esse legado, né? Na Alemanha, por exemplo, não se fez Copa do Mundo no objetivo de se construir um legado, porque eles já tinham estrutura
de acessibilidade de metrô, claro. Transporte, mobilidade pública. Lá o objetivo era outro. O nosso não, o nosso é mobilidade. E essas obras de infraestrutura, a despeito de nós termos aqui no estado de Ceará o primeiro estádio, a primeira arena construída, mas a gente carece que dê as demais obras de mobilidade. Há promessas, que dê a efetivação dessas promessas, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele data de 1990. Está caminhando, portanto, aí para os seus 23 anos. Exato. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise do Código, quais foram os avanços do Código, quais avanços o Código trouxe para a sociedade. Justamente, nessa semana do dia 15, Dia Internacional do Consumidor, um dos objetivos dela é justamente fazer esse balanço, nessas perspectivas. E eu sempre costumo dizer que houve, claro, uma evolução. Ainda existem muitas demandas a serem sanadas. Nós temos um problema gravíssimo com o plano de saúde, com negativo de atendimento de plano de saúde, com bancos, direito dos usuários dos serviços bancários sempre é muito vilipendiado. Operadora de cartão de crédito demais também. Serviços públicos, lamentavelmente, ainda encabeçam, junto com os bancos e planos de saúde, a lista de reclamações, mas houve, claro, uma evolução. Nós passamos do momento, em 1990, quando o consumidor não tinha direito nenhum, ele era tutelado pelo Código Civil, né? Um momento pós 1990, 91, que foi o momento de adaptação, nós tínhamos uma gama de reclamações das mais diversas espécies. Agora nós estamos mais focados em serviços públicos e outras áreas, como a bancária, que realmente são setores mais complicados, até pela própria força econômica do segmento de mercado. Mas houve sim uma evolução, a gente tem muito a comemorar, claro, mas temos muito a lutar para poder alcançar o nosso ideal, o nosso objetivo. Quais são as ações que a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará está programando em defesa do consumidor para este ano? Olha, a gente tem alguns temas interessantes, como, por exemplo, a tarifa de interconexão, telefones celulares. Nós estamos trabalhando temas ligados a transporte público, né? Tivemos no comecinho do ano um problema muito grande com a Apivida, mas foi sanado em termos de ação civil pública. A gente está com uma pauta relativamente extensa. É começo de gestão, então tem muita ideia quente ainda para ser amadurecida. A perspectiva nossa é realizar várias audiências públicas, mas sem perder também o cunho acadêmico, né? Trabalhar muito a questão do enriquecimento da cultura jurídica do direito do consumidor. E um grande feito desta nova gestão da OAB Ceará é de que ela abriu a casa, abriu a entidade para os advogados. Assim também está fazendo a Comissão de Defesa do Consumidor. Está com as portas abertas para aqueles advogados que tenham uma identificação com a matéria, venham participar. Não só a sociedade como um todo está aberta, as portas da nossa comissão, mas principalmente para o nosso colega advogado que queira participar da comissão, que queira dar sugestões, que queira fazer queixas também, né? É importante. E a forma de participação, como esses advogados que estejam interessados em ingressar ou de alguma forma contribuir com a Comissão de Defesa do Consumidor? O primeiro contato pode ser através, tanto ligando para a OAB, através do 3216-1601, é o PABX geral da Ordem, mas também através do nosso e-mail institucional, cdc@oabce.org.br. Doutor Ginardo, o programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da entrevista e abre espaço para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, é um prazer estar aqui e mais uma vez coloco a Comissão de Defesa do Consumidor da nossa Ordem à disposição dos colegas advogados e da sociedade de uma forma em geral. Muito obrigado. Ivelise Maia, com você. Ampliar o acesso à Justiça Federal. Foi com esse objetivo que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou a proposta de emenda constitucional, a PEC 61 de 2012, de autoria do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que cria o Tribunal Regional Federal, com sede em Fortaleza e jurisdição nos estados do Ceará, Piauí e no Rio Grande do Norte. A iniciativa foi aprovada no último dia 6 de março, após discussão acirrada entre alguns senadores que questionavam a constitucionalidade da matéria por fixar prazo de 180 dias para que o Superior Tribunal de Justiça encaminhasse projeto de lei ao Congresso, dispondo sobre a organização, estruturação e funcionamento do TRF. A matéria segue agora para análise do plenário no Senado Federal.
A aprovação da PEC 61 é uma vitória da advocacia cearense, que encampou a campanha da OAB Ceará pela aprovação da matéria. Há 15 dias, o presidente da seccional da Ordem, Valdetário Andrade Monteiro, lançou cruzada em defesa da criação do TRF com sede em Fortaleza, alertando a sociedade sobre a importância do Ceará ter uma corte federal. A entidade atuou também no convencimento da bancada cearense no Congresso sobre a importância da matéria para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. E a seguir, Ministério Público do Ceará cedia a 16ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores. Sobre o papel desempenhado pela ouvidoria do Ministério Público, a gente conversa com o Procurador de Justiça, José Valdo Silva. É já já. O Ministério Público do Ceará sediou a 16ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores. O repórter Danilo Amaral acompanhou. Nos últimos anos, ouvidorias vêm sendo instaladas em diversos setores da sociedade, com ênfase para órgãos federais como o Ministério Público. O papel da ouvidoria foi o tema abordado em um encontro que durou 2 dias, promovido pelo Ministério Público do Ceará. O órgão sediou a 16ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores. O encontro aconteceu no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza. O ouvidor-geral do MP e procurador de Justiça, José Valdo, na ocasião, tomou posse para presidir o Conselho Nacional de Ouvidores por 1 ano. A importância é muito óbvia. Você tem aqui os verdadeiros militantes da cidadania. Exatamente, nós temos a representação de cada estado e membros da União que representam as ouvidorias e que o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público está realizando a 16ª reunião do Senado, como nós chamamos. E, evidentemente, aqui tem a representação de cada estado e alguns membros da ouvidoria do âmbito da União. Evidentemente que é um privilégio para o Ceará, até porque nós estaremos logo mais assumindo a presidência nacional do Ceará. Ouvidor do Rio Grande do Sul e deixando a presidência do Conselho, o procurador Luiz Cláudio Varela falou das experiências que aproximam sociedade do trabalho do ouvidor no estado dele. A ouvidoria do Ministério Público é muito procurada por causa especialmente da atividade do Ministério Público. O Ministério Público é o defensor da sociedade, o defensor das leis, né? Então as pessoas sabem que o promotor de justiça resolve os problemas, então procuram a ouvidoria. Através da ouvidoria nós encaminhamos as promotorias e os outros órgãos públicos para tentar resolver o problema das pessoas. O segundo dia de reunião foi marcado por homenagens e pela fala do secretário estadual da Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará, João Alves Melo, que falou do controle social da gestão pública. Nós podemos dizer que ganhamos aquilo que se vinha buscando desde a Constituição de 81, que é o canal de participação do cidadão da gestão pública. E não apenas isso. Esse ganho foi um ganho fundamental, mas é também um ganho que envolve o cidadão e faz com que o cidadão reconheça que ele não tem apenas direitos, ele tem direitos e obrigações. E para falar sobre o papel desempenhado pela ouvidoria do Ministério Público, que funciona como ponte entre a instituição e os cidadãos, nós recebemos agora em nosso estúdio o Procurador de Justiça, José Valdo Silva, presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público e ouvidor-geral do Ministério Público do Estado do Ceará. Participa também do programa o assessor da ouvidoria, Dr. Roberto Moreira. Dr. Zé Valdo, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso estúdio. Inicialmente, nós queremos agradecer esse momento que se abre da cidadania, porque no momento que se trata de ouvidoria, nós estamos tratando da interlocução com a sociedade, com o cidadão. Então, muito importante, eu que acompanho rigorosamente o programa OAB na TV, muito me envaidece estar aqui para relatar, inclusive, um momento tão especial do Ministério Público do Estado do Ceará no tocante à sua ouvidoria. Zé Valdo, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores quais são as principais atribuições dos ouvidores do Ministério Público. Olha, acima de tudo, é uma luta que tem se empenhado todo o Senômbre, nós que encontramos naquele ambiente nacional, onde
com exceção de um estado, parece-me que ainda está sendo escolhido ouvidor, mas já criada a ouvidoria, nós temos um momento em que o Ministério Público tem cada vez mais que se aproximar da sociedade. E se a ouvidoria é um canal de interlocução, de mediação, naturalmente isso abre um espaço gigante para que cada vez mais o Ministério Público tenha visibilidade das suas atribuições, para que o cidadão comum possa cada vez mais ter consciência do papel constitucional do Ministério Público. E daí porque o Senom foi criado para discutir essas diretrizes, essas metas, no sentido de ampliar esse horizonte de visibilidade. E, naturalmente, no momento em que dá visibilidade à ouvidoria, que mostra ao cidadão que ele tem um espaço democrático para agir no sentido de reclamar, de sugerir e de pleitear aquilo que diz respeito, principalmente às atribuições do Ministério Público perante o cidadão e a sociedade, ele se sente cada vez mais seguro no sentido de contribuir para que se possa penetrar de uma forma mais fácil nessa estrutura complexa da administração pública, especialmente no âmbito das ouvidorias públicas. Doutor Roberto Moreira, há um projeto bastante interessante que me despertou a atenção, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Ceará, denominado Ouvidoria Itinerante. Gostaria que o senhor explicasse um pouco esse projeto. Esse projeto visa aproximar cada vez mais o Ministério Público da sociedade? Exatamente, Alveste. É a necessidade que o Estado tem das instituições públicas de levar ao povo uma proximidade cada vez mais constante, não só através de um sistema de informática, mas com a presença física do próprio agente do Estado nessa comunidade. A ouvidoria, através dessa nova gestão que o Dr. Valdo está cada vez mais tentando uma proximidade com o povo, busca levar para as escolas, que é uma fonte difusora de conhecimento, essas informações que o Ministério Público tem de benefício na sua atuação proativa e também receptiva das demandas sociais. E esse projeto do Ministério Público na escola visa justamente isso, levar o conhecimento, tirar dúvidas da população quanto à atuação do Ministério Público. E nada mais oportuno do que aproveitar reuniões de pais e mestres para não apenas os pais, os alunos, mas como os professores serem cada vez mais cientes da atuação do Ministério Público, tendo na ouvidoria esse canal de participação direta, mais efetivo, mais constante. Doutor José Valdo, na semana passada foi realizada em Fortaleza a 16ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público. Quais foram os resultados práticos desse encontro? Primeiro, a abertura protocolar, com o estímulo que nos foi dado pela Sua Excelência o Procurador-Geral, Dr. Ricardo Machado, que recebeu todos os colegas do Brasil e ouvidores da União, inclusive a ouvidora da Procuradoria da República, que esteve também, para nos honrando com sua presença, e o quadro de assessores, que naturalmente são exatamente os nossos anjos da guarda maiores e que dão o seu contributo, não só com o conhecimento, como estímulo ao trabalho em prol da cidadania. Esse encontro pautou principalmente para a sistemática, exatamente a unificação do sistema de tecnologia da informação. O que isso quer dizer? Respeitando as peculiaridades da legislação de cada estado, nós nos empenhamos no sentido de se fazer uma padronização dos relatórios das ouvidorias. Então, isso é um trabalho incentivado pelo conselheiro Dr. Almino Afonso Fernandes, que atualmente é o ouvidor do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem, de uma forma efetiva, dado o seu contributo no sentido não só de criar a ouvidoria nacional do Conselho Nacional, em plena sintonia com o Senom, que é o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados da União, bem como também formou uma comissão no sentido de se estudar essa unificação dos sistemas. E esta comissão agora, como presidente que acabo de assumir, há poucos dias, há poucas horas, nós estaremos integrando essa comissão e teremos já uma nova reunião no dia 12 de abril, onde naturalmente condensaremos todos os resultados desse debate que aqui foram colocados a nível da 16ª reunião ordinária. E isso é importante salientar, porque é preciso que se tenha nesse Conselho Nacional os debates para que se possa se fortalecer cada vez mais as ouvidorias do Ministério Público, uma vez que é o Ministério Público detentor de atribuições imprescindíveis
a mantença da democracia ao mesmo tempo em que se fortalece o trabalho em prol da cidadania. E isso é exatamente aquilo que eu já falei. É um momento em que dá visibilidade. O Conselho, junto, em consonância ou em parceria com o órgão de controle externo do Ministério Público, possamos cada vez mais dar uma envergadura a esse trabalho e, ouvindo cada um de per si, possamos encontrar nessa fórmula obedecida algumas peculiaridades, evidentemente, porque nós temos um país em que as divergências, você há de convir, e aqui nós tivemos testemunho nas últimas reuniões do Senomp, situações de ouvidorias que ainda são escolhidas diretamente, sem o acolhimento dos órgãos de administração superior. Então, eu inclusive, uma das coisas que eu vou lutar, dentre outras, é a estrutura mínima para cada ouvidoria, a escolha do ouvidor através de um sufrágio do órgão colegiado, que aqui, felizmente, no Ceará já acontece. Nós somos eleitos pelo órgão especial, pelo Colégio de Procuradores, e mandato certo, sem possibilidade, com ou sem possibilidade de recondução. Então, nós temos que ter como diretriz exatamente essa luta dessa uniformidade à medida em que se amadurece a realidade de cada Ministério Público, de cada Estado e aqueles oriundos da União. Doutor Roberto, quais são os procedimentos que os cidadãos devem adotar para fazer denúncias relacionadas ao poder público ou tirar alguma dúvida? O leque de possibilidades de contato com a ouvidoria é muito grande. A pessoa pode ir de forma pessoal, presencial, que é a forma de atendimento que a gente chama, que é se dirigir à sede da ouvidoria, pode acessar o e-mail da ouvidoria, que é muito fácil, ouvidoria@mp.ce.gov.br, através de um formulário de preenchimento de denúncias, de reclamações, de críticas, através do site do próprio Ministério Público, que é mp.ce.gov.br. Enfim, uma gama de possibilidades que o que interessa para a instituição é fazer chegar a voz do cidadão. É viabilizar todas as formas informais para que o cidadão, do mais instruído ao mais simples, tenha essa possibilidade de fazer levar a sua crítica, a sua denúncia, que é justamente nessa teia de relações humanas, quanto mais densa uma sociedade, mais necessária ainda é a participação do povo junto à instituição, para que a gente possa saber de forma prática, direta e objetiva o que realmente acontece em cada local da cidade, em cada local do estado. Da sociedade. E confere maior transparência às ações das instituições, o que naturalmente aprimora o trabalho, né, das ouvidorias no tocante a esse espaço de interlocução que o cidadão tem e que naturalmente há uma obrigação de se dar um feedback de tudo aquilo que é colocado. Mesmo aquilo que não é inerente especificamente às atribuições do Ministério Público, mas ali, de um modo mais geral, nós temos que encaminhar ao setor e orientar o cidadão. Isso dá força para que ele possa realmente ter a solução daquilo que demandou. Doutor Zé Valdo, um tema bastante polêmico, que é de interesse também da sociedade, diz respeito à PEC 37, a proposta de emenda à Constituição, conhecida como a PEC da impunidade, que visa caçar os poderes de investigação do Ministério Público. Na sua opinião, o que tem motivado esse movimento, digamos assim? Primeiro, a quem interessa o esvaziamento do Ministério Público? Deixo a pergunta no ar. É um reflexo. Nós sentimos de perto que existe a investida do Estado paralelo, aquilo que quer cada vez mais enfraquecer as instituições. Com todo respeito à polícia, no seu todo, que tem pessoas que pertencem ao seu quadro de grande envergadura e que demonstraram ao longo de suas vidas exemplos construtivos em prol do cidadão. Mas, na realidade, esse esvaziamento, já que tão bem relatado há poucos dias pelo nosso Procurador-Geral, que tem setado uma campanha a nível nacional, e aqui também quero relatar para você que foi matéria de discussão no Senomp, a posição do Senomp. Havia aqueles que queriam como encaminhar como órgão congregador de ouvidorias do Ministério Público, como isso poderia ser posicionado, e realmente foi lançado uma decisão de se manifestar para que se some as forças de combate a essa
excrescência. Isso, naturalmente, é um momento triste para o Brasil, quando órgãos internacionais primam cada vez mais para dar segurança à sociedade, ao cidadão. Então, eu vejo nesse momento um momento de muita expectativa, mas já sinto que, com esse trabalho dos colegas a nível nacional, a CONAMP, as entidades classistas, nós temos sentido que já há um enfraquecimento de alguns que estavam determinados de uma forma muito de um desconhecimento e de uma falta de conscientização maior do papel do Ministério Público, agora entendem e já estão, de certa forma, se percebe um grande recuo. Mas ainda há uma grande expectativa. E essa grande expectativa tem, naturalmente, que nos tem causado essa inquietação na classe do Ministério Público brasileiro, e isso, naturalmente, nós esperamos que cada vez mais o poder da imprensa possa dar ao cidadão a oportunidade de saber realmente quais são as imprescindíveis atribuições do Ministério Público. E é exatamente neste momento que se congrega Conselho Nacional de Ouvidores, enfim, as entidades classistas, numa soma de esforços, numa atividade conjunta, no sentido de chegar cada vez mais próximo ao cidadão para dizer para ele, é o Ministério Público, o seu guardião, o seu advogado. Doutor Roberto, qual a sua percepção sobre a PEC da impunidade? A PEC da impunidade é até uma oportunidade que a sociedade tem de se debater, de se ampliar um leque de possibilidades que o Estado mesmo em si tenha para deter o avanço do crime organizado. Não que uma instituição como a polícia, com vários ramos, com excelentes profissionais, possa sozinho ir de encontro a este mal da modernidade, que é o avanço de um Estado paralelo. Este debate vem até para poder esclarecer mais para a sociedade os principais papéis de cada instituição, quais as atribuições, se são benéficas ou maléficas. Enfim, o debate em si já é muito enriquecedor para levar para a sociedade essas atuações que podem ser não apenas principais, benéficas, mas podem refletir com uma melhoria do Estado. Evitar que não apenas o crime se institua como um meio de enfraquecer o Estado, de enfraquecer as instituições, mas principalmente de fortalecer as próprias instituições que estão nesse debate cotidiano, que estão nessa luta cotidiana. Quanto mais você abre um leque de possibilidades de investigação, mais você possibilita o Estado de uma ação mais efetiva. Levar isso para o parlamento, como o parlamento é a casa do povo, a casa do debate, se situa num momento ímpar, não apenas das polícias, mas como do Ministério Público. Porque as instituições no Estado Democrático, elas têm que estar em constante debate, em constante reformulação, para que elas mesmas vejam quais são as atuações possíveis, as atuações mais efetivas, para que o Estado possa dar uma resposta cada vez mais satisfatória para o povo, que é o detentor do poder soberano, aquele que tem a origem e o fim de todas as ações das instituições. Doutor José Valdo, infelizmente nós estamos chegando ao final do debate. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz voto de que todos os poderes de investigação do Ministério Público sejam mantidos em nome do fortalecimento do Estado Democrático de Direito e abre espaço para as suas considerações finais. Bem, primeiramente agradecer esse momento especial aqui na OAB TV, agradecer à OAB, a você, por este momento importante de divulgação do CENOMP, do Conselho Nacional, e dizer que, inclusive, nós estaremos, nos próximos 12 meses, empenhados para realmente fazer um debate nacional, não só em relação à problemática da PEC, mas, acima de tudo, no fortalecimento desse canal importante, desse canal democrático, desse canal desburocratizado que é o Instituto da Ouvidoria. E quero só relatar que, naquela ocasião, também tivemos, na pauta do CENOMP, uma palestra da professora Adízia Sá, ombudsman pioneira, que esteve também falando sobre repensando a ouvidoria, que levou a muitos debates. E também de Sua Excelência, o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral, doutor João Melo, que teve uma palestra gigante tratando do controle social da gestão pública. Tudo isso como um contributo para o fortalecimento dos trabalhos que deverão, nesses 12 meses, ser bastante assíduos e que nós procuraremos congregar com a nova diretoria, que é formada pelo ouvidor Salles Eurico Melgarejo, de Freitas, de Roraima, Ruth Liz Scholt Carvalho, de Minas Gerais,
e Fernando José Marques, São Paulo. É com estes colegas que eu formarei a diretoria, que eu formei a diretoria 2013-2014 do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados da União. E me coloco à disposição, a nível de ouvidoria local, da Ouvidoria Geral do Ministério Público, todo o for necessário para prestar informações necessárias e atender a qualquer cidadão de uma forma. Inclusive, queremos aqui destacar, para concluir, um agradecimento especial ao Sua Excelência Procurador, que nós agora resolvemos o problema também da sede nova da ouvidoria, que já está sendo elaborada, já tudo devidamente projetado. Proximamente estaremos convidando vocês para a inauguração. Obrigado. Doutor Roberto, suas considerações finais. Eu queria trazer duas lições que foram debatidas no evento, que foram justamente as palestras da professora Dízia Sá e do doutor João Melo. A professora Dízia, de forma muito clara, diz que o ouvidor ele tem que mostrar, acima de tudo, a cara para o povo. Tem que mostrar, olho no olho, acima de tudo, quem é o ouvidor. É por isso que a forma itinerante de se ouvir, de se aproximar à instituição é fundamental. Já o doutor João Melo, eu percebi na palestra dele, de uma gama de possibilidades e soluções que a instituição tem, a de fazer uma gestão onde a contribuição da participação popular seja de fora para dentro e de baixo para cima. Ou seja, buscar no povo, na densidade de uma cultura diversificada, de problemas sociais borbulhantes, a solução que eles mesmos procuram, que a nossa instituição busca oferecer. Então, são essas soluções que a professora Dízia Sá e o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, doutor João Melo, nos repassou com uma forma muito brilhante, muito clara, de se levar a uma ouvidoria a um patamar de eficiência muito alta a partir do princípio da participação popular. Então, Everte, esse meio de levar ao povo essa forma de participação que é fundamental para o Estado e, por isso, a importância de um programa que nos possibilita esse contato direto. E destaques por oportuno, só para somar o que, esgotando o tempo, mas eu queria só colocar, que o doutor Roberto, empenhado nesse projeto, que já era aquilo que nós visávamos, essa itinerância da ouvidoria do Ministério Público, até pela a sua função junto à sociedade, nós temos outros projetos que estão ainda em laboratório e que naturalmente sairão do papel. Porque às vezes com criatividade, com amor à causa, nesse olho no olho do cidadão, nós poderemos elaborar muitos projetos ainda benéficos para cada vez mais sedimentar a democracia. Ivelise Maia, com você. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, OAB-Prev Ceará. O Plano de Previdência OAB-Prev oferece inúmeras vantagens para seus associados, dentre elas, a aposentadoria programada, por meio da qual você decide o valor de sua contribuição mensal e quando deseja começar a receber o benefício. A aposentadoria por invalidez, por meio da qual, no caso de invalidez total e permanente, por acidente ou doença, você receberá uma renda mensal pelo prazo escolhido. Tem também a pensão, que garante tranquilidade para o futuro dos seus dependentes, pois em caso de morte, eles receberão uma renda mensal pelo prazo que eles determinarem. A OAB-Prev assegura ainda o envolvimento direto dos participantes na administração do plano. Não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, ligue 3464-3991. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz agora as dicas do consultor Diógenes Martins no quadro Mundo Jurídico e Informática. O tema de hoje é a importância dos aplicativos móveis para advogados e estudantes de direito. Olá, hoje darei início a uma série de comentários acerca de uma seleta lista de aplicativos móveis que acredito ser útil tanto para os profissionais juristas quanto para os estudantes. É cada vez mais comum o avanço da tecnologia para os dispositivos móveis, ou como são conhecidos comercialmente, os smartphones. Aparelhos mais poderosos do que muitos computadores de mesa e portáteis, os smartphones aos quais me refiro possui uma grande quantidade de aplicativos que atendem a pequenas necessidades da nossa rotina, ajudando a aumentar nossa produtividade e melhorando nossa comunicação. O primeiro aplicativo a ser comentado é o Vadimeco Direito Brasil. Conta com 715 textos jurídicos para consulta offline,
tem uma interface agradável e tem uma excelente usabilidade. Possui um grande diferencial por ter um marca-texto excelente para estudantes. Está disponível para os dispositivos móveis com sistema operacional Android, iOS e o Windows Phone. Para utilizar o aplicativo, o usuário deve desembolsar mais ou menos $10. Achou caro? Pense quanto custa o livro. O próximo da lista é o Evernote, ótimo aplicativo para organizar ideias e lembretes que podem ser acessados posteriormente por qualquer dispositivo conectado à internet. Possui uma versão gratuita e é compatível com o Android, iOS, Windows Phone e computação em nuvem. Este aplicativo possibilita, além de anotações e checklists, armazenar fotos e arquivos associados aos seus documentos. Um grande diferencial deste aplicativo é o fato de sincronizar suas anotações em quase todos os seus equipamentos conectados à web. O nosso terceiro integrante da lista de aplicativos é o Skype, em geral, indispensável para quem precisa ficar em contato com escritórios, clientes, amigos e familiares em qualquer lugar do mundo por um preço muito barato. Uma excelente opção também para videoconferências. O aplicativo está disponível para quase todos os sistemas operacionais. Vale a pena conferir. Os demais itens da nossa lista serão apresentados em nosso próximo encontro. Espero ter contribuído com estas informações. Mande e-mails para o programa com suas sugestões para o quadro e dúvidas de informática. Quem sabe não podemos lhe ajudar. Anote aí nosso endereço eletrônico: contato@tmxbrasil.com.br. Até a próxima e fiquem com Deus. Você consegue pensar no mundo sem a tecnologia? E na advocacia, o quanto é mais difícil sem a utilização de recursos tecnológicos? Então não espere mais para tomar uma decisão que vai melhorar para sempre a forma como você já toca o seu escritório. Muitos são os investimentos que o advogado pode fazer para o seu negócio. Sede, estrutura, equipe e tantos outros. Porém, o mais importante deles é em tecnologia. O correto direcionamento dos investimentos nesta área pode inclusive orientar como melhor aplicar em outras. Os reflexos da utilização da tecnologia são profundos para o advogado. Comece pela tecnologia e otimize os seus recursos. Em tempos de processo eletrônico e de certificação digital, o advogado que não incorporar a tecnologia à sua vida profissional vai encontrar mais dificuldades pelo caminho. E o mais interessante é que a tecnologia rende ao advogado valores imensuráveis, entre eles a economia de tempo para ser aproveitado com aquilo que realmente importa, a sua vida. Acredite na força e na importância da tecnologia para o seu escritório. O perfil dos clientes vem mudando com o passar do tempo. Acompanhá-los exige do advogado adaptações. E estas são perfeitamente possíveis com o uso da tecnologia. Não se prive de fazer parte desses novos tempos. Acesse www.promade.adv.br e comece agora a sua mudança. E a seguir, no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado. Confira ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. É daqui a pouco no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, está ofertando 400 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos para adultos internos do sistema penitenciário. O objetivo é capacitá-los para a inserção no mercado de trabalho, aproveitando a demanda crescente por mão de obra no setor da construção civil, sobretudo do programa Minha Casa Minha Vida e das obras para a Copa do Mundo de 2014. Para viabilizar a realização dos cursos, os titulares da SEJUS e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, respectivamente os secretários estaduais Mariana Lobo e Evandro Leitão, assinaram um termo de parceria na última terça-feira, dia 12, em solenidade no auditório da Secretaria do Trabalho. Na ocasião, foram entregues os títulos de formação profissionalizante para 37 novos trabalhadores, sendo 18 bombeiros hidráulicos e 19 eletricistas prediais, todos egressos do sistema penitenciário. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Ministério Público de Rondônia, inscrições até 18 de março. Mais informações pelo site www.cesp.nb.br. Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO,
Inscrições até 27 de março. Mais informações pelo site www.cesp.nb.br. E vamos ao nosso quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia pelo e-mail oabnatv@oabce.org.br e se veja por aqui. E o programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 6h30 da noite, com reprise aos sábados e terças, 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 22 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 10h15 da manhã. Assista também no site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. E caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @OABCE. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. Até lá!